bate um papo agora com a Tânia Zaguri, que é filósofa, escritora e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também autora do livro Professor Retém, resultado de uma pesquisa ao longo de 3 anos com mais de 1.000 professores de escolas públicas e também particulares da educação básica em 22 estados brasileiros. Bem-vinda, Tânia, ao Jornal Futura. Obrigada, o prazer é meu. Bom, eu fiquei interessada em entender se dentro da sua pesquisa, que resultou no livro, você identificou qual é realmente o problema que existe nessa formação continuada que o professor recebe, de ser tão distante da prática escolar? Não deveria ser o inverso? Bem, eu acho que existem dois focos que a gente precisa abordar aqui, bem rapidinho, mas é importante. O primeiro foco é a formação nas universidades. Eu trabalhei nos dois lados, né? Então eu tenho bastante experiência nisso. Trabalhei mais de 20 anos na formação de professores. O que ocorre é que, dentro das faculdades, o que se procura dar é, digamos assim, as coisas de ponta, né? Os métodos mais modernos, o que as pesquisas indicam em termos de novas metodologias, tecnologia, enfim. O professor sai com aquela ideia, né, de qual é a melhor maneira de, esse melhor entre aspas, porque, na verdade, a melhor maneira é aquela, a meu ver, aí, entre a minha experiência de mais de 4 décadas de sala de aula, é a que dá resultados positivos. Com o estudante, com o qualquer aprendizado metodologia, desde que, evidentemente, não seja aquela do passado com reguada na cabeça, né? E se tratando de formação continuada? Então, o que ocorre é o seguinte, às vezes o professor sai, nós temos duas realidades. A realidade da escola particular, falando-se de ensino, se tratando de ensino fundamental, a escola particular tem, evidentemente, uma infraestrutura muito maior, em termos até financeiros, né? E a realidade da sala de aula da escola, da rede pública, que é a maioria da necessidade do país, ela ainda está completamente defasada. Nós temos alguns locais, algumas cidades, alguns municípios que têm maiores recursos e aplicam mais recursos. Mas se você começa a comparar Norte, Nordeste, Sudeste, claro, Sul, Central, você vai encontrar uma disparidade. E são esses mesmos profissionais que saem das faculdades ou do ensino médio, que ainda formam professores também, que vão para a sala de aula e se deparam com uma realidade totalmente adversa. A gente ainda tem salas multisseriadas em algumas cidades do nosso país, mas não é um multisseriado, por exemplo, que o professor vê nos melhores congressos de educação, em que a gente propõe, como a Escola da Ponte, por exemplo, que é tão falada, as salas, as escolas sem paredes, as escolas em que o professor atende os alunos de acordo com os seus interesses e necessidades. Ele pode até, à primeira vista, ter a impressão de que ele está nessa realidade, mas não é. A criança que está ali, ela está multisseriada porque só tem um professor para atender 5 séries, entendeu? Então, é uma coisa para a qual ele não foi preparado. Em se falando de gestão democrática, é preciso, então, ouvir o professor para entender a sua necessidade diária? Esse livro que você citou, em que eu ouvi, na verdade, foram quase 2.000 professores, 1.972 para ser exata, eu fiquei triste com o resultado, por um lado, no sentido de que eu constatei qual é a realidade de Brasil ainda, mas, por outro, como eu disse, eu dediquei esse livro a todos os professores brasileiros que eu considero os verdadeiros heróis do Brasil. Por quê? Eles enfrentam essas necessidades todas e continuam com vontade de acertar a maioria. Claro que existem exceções, como em qualquer profissão, mas você veja, por exemplo, um dado que eu acho interessantíssimo e vai muito assim de acordo com o que a pesquisa que você apresentou aqui no início do programa mostrou, em relação a uma parte, eu devo dizer que as perguntas que os professores responderam eram 9 páginas, porque eu ia desde metodologia até avaliação, passando por todos os pontos didáticos fundamentais. Então, uma das coisas que eu perguntei para eles era o seguinte, esses temas transversais que a todo momento entram e enriquecem o aluno, evidentemente, se forem bem trabalhados, como é que você se vê diante disso? Você se preparou, por exemplo, para dar aula de história, de repente você tem que trabalhar um tema transversal, prevenção ao uso e abuso de drogas, ou educação para o trânsito. E aí eu perguntei aos professores como é que eles se sentiam. A honestidade com que eles responderam me deixou, como eu te disse, feliz,
mas ao mesmo tempo triste, porque eu não perguntava apenas a eles o seguinte: você se sente motivado a trabalhar com isso? E a maioria respondeu? A maioria respondeu assim, porque eu perguntava. Em seguida, a segunda pergunta era: e você se sente apto? Então, alguns temas transversais... Eu vou ter que interromper a entrevista. Já acabou? Eu vou chorar. Nosso tempo acabou. Então, a gente tem muito pano para manga, só para concluir. Por favor. O que me deixou maravilhada foi o seguinte: eles próprios, houve um decréscimo, assim, à medida, por exemplo, tema transversal cidadania, 97% se disse motivado e 90% considerando-se apto. Agora, quando chegava a educação sexual, caía muito. Por quê? Porque eles não foram preparados. E aí entra a educação continuada, a formação e tudo mais. Tânia, obrigada, Que pena que o tempo foi Até tão uma pouco. próxima. Obrigada pelo bate-papo. Se Deus quiser.